Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus pelo vida de cada um. Que Deus continue abençoando. Que Deus derrame graça e paz sobre a sua vida. Estou aqui para compartilhar uma palavra que Deus tem me lembrado, queimado no coração desde de manhã. Confesso que agora há pouco, alguns minutos atrás, eu tentei até fugir dela, mas Deus me mostrou ela de 3 formas diferentes e eu quero compartilhar ela com os irmãos. Essa palavra está lá no livro de Juízes. Se você está com a sua Bíblia, abra, está lá no livro de Juízes. Se você tem a sua Bíblia no seu smartphone, abra também, anote, marque. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. E a palavra do Senhor diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu até aqui? Meus irmãos, essa é uma palavra maravilhosa, é uma palavra muito conhecida. Eu quero só relembrar essa história maravilhosa de um homem extremamente usado por Deus, um homem chamado Gideão. A palavra nos fala aqui, né, que apareceu um anjo para ele, e ele estava malhando trigo, né, ele estava batendo trigo no lagar, num lugar onde se amassava uvas. Se a gente voltar um pouco, a gente vai ver que a história ela começa lá no capítulo 6 mesmo, a partir do verso 1, dizendo assim que durante 7 anos os midianitas, eles invadiam, eles tomavam as plantações, os animais, né, do povo de Israel. Mas isso veio em consequência daquilo que o povo de Israel fez. O povo de Israel abandonou a Deus e começou a adorar e cultuar outros deuses. Eles adoravam postes ídolos, né, estátuas que haviam nos postes, nos caminhos por onde passavam. Eles começaram a entregar a glória que é somente de Deus a pessoas e a coisas e a outros deuses. Então a gente sabe que quando a gente começa a se afastar de Deus, as coisas ruins vêm, porque aonde não há luz há trevas, né? O povo de Deus se esqueceu de Deus. Então durante 7 anos, tinha se passado 7 anos em que aqueles midianitas, eles invadiam no tempo da colheita as plantações que o povo de Israel faziam e tomavam, roubavam. A Bíblia diz que está escrito que eles vinham como gafanhotos, eram pessoas do exército dos midianitas que não se conseguiam contar. E eles tomavam as plantações, eles tomavam os animais, e aquilo que eles não conseguiam levar, eles queimavam, eles deixavam o povo de Israel, os israelitas, na maior pobreza e vergonha. E Gideão, ele estava ali batendo trigo, malhando trigo, escondido num lugar onde se espremia uvas, para que ele pudesse pelo menos ficar com aquele pouco trigo que ele conseguia, para que a família dele conseguisse se manter. E aí aparece um anjo de Deus e fala assim: Gideão, eu vou te usar. Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus, ele chama Gideão de varão valoroso. Uma outra tradução, na tradução da NVI, diz assim: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Eu quero dizer, nesse momento, nós estamos aí no finalzinho do mês de agosto, todos nós estamos vivendo aí essa pandemia, alguns de uma forma, outros de outra, mas todos nós estamos sujeitos. E nós estamos aí há praticamente 7 meses, né, vivendo isso. E todos nós estamos sujeitos a esse vírus, a essa doença. Nós que cremos em Deus, né, as pessoas que não creem, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas eu quero dizer uma coisa, que
mostra sempre que Deus é conosco. E eu quero dizer que Deus é contigo. Eu quero dizer que o próprio Senhor é contigo. E aquilo que Deus fala para Gideão, em relação aos midianitas, Deus ele diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus está dizendo: o Senhor é contigo, mulher virtuosa. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, varão valoroso. No verso 14, ele fala assim, o anjo insiste e fala assim: vai nessa tua força. Meus irmãos, quem é a nossa força? Jesus Cristo. Quem é o nosso chão? Jesus Cristo. E ele diz assim: continua, não desanima, porque você é capaz, porque você é capaz. A história continua aqui quando Deus fala assim para ele no verso 16: eu serei contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Meus irmãos, Deus está falando aqui que através de Gideão ia ferir aquele exército dos midianitas. Eles eram mais de 135 mil homens, mais de 135 mil homens. E Deus está falando assim: eu vou entregar na tua mão como se fosse um homem só, como se fosse um homem só. Não há lutas, não há situações, por maiores que aos nossos olhos elas pareçam ser, que Deus não possa nos livrar, que Deus não possa reverter. Deus está falando assim: poderoso guerreiro, você homem, poderoso guerreiro, varão valoroso, você mulher virtuosa, mulher de oração, mulher de adoração, mulher que louva, que adora o Senhor, vai nessa tua força, vai porque você é cheia da presença de Deus, vai porque você é cheio da presença de Deus. Porém, na história aqui, Gideão ele não acredita, ele duvida, porque ele fala assim: Senhor, por que está acontecendo isso? Os nossos pais contaram tantas coisas, tantas maravilhas. O Senhor nos tirou da terra do Egito, o Senhor fez tantos milagres e agora a gente se encontra nessa situação. E Deus fala assim: vai nessa tua força, porque eu vou livrar você, eu vou te dar vitória, eu vou livrar você. O nosso pastor Marcos, ele sempre fala assim: é só vitória. Por quê? Porque a força que opera em nós é Jesus Cristo. O pastor Cláudio também sempre nos manda mensagem dizendo assim: vai nessa tua força, varão valoroso. Quem é a nossa força? Nossa força é Jesus Cristo, o nosso chão é Jesus Cristo. Mas Gideão ele começa a duvidar e fala assim: Senhor, quem sou eu? Senhor, quem sou eu para livrar o povo de Israel dos midianitas, que há 7 anos nos assolam, nos roubam, levam as nossas plantações, levam o nosso gado, aquilo que eles não conseguem levar, eles queimam. Quem sou eu? E Gideão fala assim: Senhor, eu sou da menor tribo, eu sou pobre, eu sou pequeno. E Deus chama ele de varão valoroso, Deus chama ele de poderoso guerreiro. Sabe por quê? Meus irmãos, sabe por quê? Porque você é um vaso. Você pode ser de barro, mas aquilo que está dentro de você é o que vale. Aquilo que você está cheio é a presença de Deus. E Gideão continua conversando com Deus assim, ele fala assim: Senhor, se realmente o Senhor vai me usar para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas, eu vou colocar um orvalho fora da minha tenda, da minha casa. Eu vou colocar um rolo de lã, e no outro dia eu queria que o Senhor fizesse um sinal: deixa ele molhado do orvalho, mas em volta, na terra em volta, deixa a terra toda seca. E Deus falou: assim será. Ele acordou no outro dia, saiu, ele pegou aquele novelo de lã, aquele algodão, aquele tecido que ele tinha colocado lá fora, e ele viu em volta, estava tudo seco. Porém ele pegou aquela lã, ele pegou e espremeu dentro de uma taça, e a água do orvalho que estava naquela lã encheu uma taça. E aí ele falou assim mais uma vez, assim: Senhor, não se acenda a tua ira, mas se realmente eu vou livrar, na próxima noite, faz o seguinte: eu vou deixar esse mesmo novelo de lã, esse mesmo algodão, eu vou deixar lá fora. Faz com que ele fique seco, mas a terra em volta fique molhada. E assim aconteceu. Assim aconteceu porque aquilo que Deus fala, Ele faz, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E aí ele começa a se animar, Gideão começa a se animar, e Deus fala assim para Gideão: Gideão, faz o seguinte, reúne todos os homens capacitados para a guerra
E Gideão reuniu e Deus falou assim: é muita gente, é muita gente. Gideão faz o seguinte, fala para eles que quem tiver com medo de enfrentar os 135 mil homens dos midianitas pode ficar em casa. E a palavra de Deus diz que 22 homens ficaram. Só 22 homens ficaram em casa. Só 10 mil permaneceram para guerrear. Então a gente entende aí que haviam 32 mil homens e só 10 mil ficaram ali, os corajosos, 10 mil. E Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, é muita gente. Sabe por que Deus faz isso, meus irmãos? Porque quando Deus faz alguma coisa, Deus faz de uma forma grande, para todo mundo ver que é Ele que fez. Deus fala assim de novo: é muita gente, Gideão, é muita gente. E Deus fala assim: ó, pede para esses 10 mil entrarem no rio, e eu quero que eles tomem a água do rio. E você repare em todos aqueles que se abaixarem e colocarem a boca no rio, você separa de um lado. Aqueles que se ajoelharem no rio para poder beber água, você separa do outro lado. E assim fez. E Deus falou assim: aqueles que tomaram a água, né, com a boca, esses são os homens que eu vou usar. Foram 300 homens. 300 homens. Deus falou assim: tá bom, Gideão, com esses 300 homens nós vamos vencer os 135 mil homens de Midian. e parece que Gideão ainda não estava na certeza que Deus ia fazer. Porque Deus ele fala assim para Gideão mais uma vez: Gideão, só para confirmar aquilo que eu vou fazer, só para você ter realmente 100% de certeza daquilo que eu vou fazer através de você, eu quero que você desce até o arraial, até aonde os midianitas estão. Desce lá, fica escondido, aproxima deles, que você vai ver o que eles estão falando. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que Deus começou e vai terminar em você e através de você, as pessoas vão falar. E não vão falar para colocar a glória sobre você, não. Vão falar para glorificar o nosso Deus. Para glorificar o nosso Deus. Salmo 126 diz assim, que quando o povo de Deus estava saindo da Babilônia, estava voltando para Jerusalém, as outras pessoas diziam assim: grandes coisas o Senhor fez por eles. E o povo de Israel começava a cantar assim: grandes coisas o Senhor fez por nós. Quero dizer que quando Deus terminar aquilo que Ele começou em você e através de você, as pessoas vão dizer: grandes coisas o Senhor fez por eles, grandes coisas o Senhor fez neles, em você e através de você. Gideão obedece a Deus, ele desce até onde os midianitas estavam ali acampados ali, e ele fica escondido e ele ouve dois homens conversarem, dois midianitas conversarem. Ele ouve assim, e um conversando com o outro diz assim: eu tive um sonho essa noite passada. Eu sonhei que um pão de cevada muito grande rolava sobre as nossas tendas, as nossas barracas, e eu não sei o que é isso. E o outro homem, o outro midianita disse assim: eu sei o que é esse sonho. Esse pão de cevada grande rolando sobre as nossas tendas é Gideão. É Gideão lutando contra nós. E Gideão, meus irmãos, estava atrás ali de uma árvore, atrás de alguma coisa, ouvindo aqueles dois midianitas do exército, um contando o sonho e o outro declarando que aquele pão gigante que rolava sobre as tendas, sobre o exército dos midianitas, era a espada de Gideão, era Gideão. E ali eu acredito que ele realmente teve certeza daquilo que Deus cumpriria através da vida dele. E Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, porque quando Deus dá um sinal daquilo que Ele vai fazer, Ele fala para mim e para você de um jeito que a gente entende. Deus não fala de um jeito que a gente não vai entender.
Deus, ele se comunica com a gente. Deus, ele é tão grande, tão tremendo, ele pode falar do jeito que ele quiser, mas ele fala conosco na nossa pequenez. Ele fala comigo e com você, confirmando o que ele prometeu, de um jeito que a gente vai entender. Porque o pão de cevada, naquela época, o pão de cevada era considerado como o pão do pobre, né? As pessoas que tinham mais dinheiro comiam pão de trigo, né? O pão de trigo ele sustentava mais, a cevada era mais barata, então o pobre comia pão de cevada. E Gideão, né, lá atrás, no começo da conversa, ele fala para Deus assim: Senhor, eu sou pobre, eu sou o menor, a minha tribo é a menor, né? E Deus responde num sonho que deu pro rapaz ali dos midianitas, falando que o pão, né, aquele pão de cevada, Deus até mostra, né, como Gideão falou que ele era pobre, então Deus mostra um pão de pobre rolando sobre o exército dos midianitas. E aí Deus livra, eu não quero estender muito esse vídeo aqui, Deus livra o povo de Israel das mãos dos midianitas. A Bíblia diz que esses 300 homens, eles foram em volta à noite do exército dos midianitas que estavam dormindo. Eles foram com cântaros, eles foram com tochas, com buzinas, e eles rodearam o exército dos midianitas. E de uma vez só eles começaram a quebrar aqueles cântaros, eles começaram a tocar as buzinas, e o exército dos midianitas acordaram assustados, e eles começaram a lutar um contra os outros, e eles se destruíram. O pouco que restou fugiu. Depois Gideão juntou mais alguns homens e foram atrás, mas o foco é que com Deus, 300 homens, obedecendo a Deus, venceu um exército de 135 mil homens. Esses dias atrás, meus irmãos, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Esses dias atrás, um rapaz extremamente usado na palavra de Deus, sempre, eu ouvi ele muitas vezes, ele é de um outro ministério, e ele veio até mim assim, conversando com dúvidas naquilo que Deus estava fazendo através dele. Essa situação da gente ter que ficar isolado, ficar em casa, às vezes começa a surgir dúvidas na nossa mente. Será que eu posso? Será que eu sou? Eu quero dizer que você é e que você pode. Eu quero dizer que você pode e que você é, porque a força que habita em você é Jesus Cristo. E como diz o nosso pastor Marcos, só vitória com Cristo. Como diz o pastor Cláudio, vai nessa tua força, porque essa força é Jesus Cristo. Nós vamos sair, nós vamos vencer, e nós vamos cantar grandes coisas o Senhor fez por nós. E Deus vai continuar usando eu, Deus vai continuar usando você, Deus vai continuar usando cada um, porque nós somos um vaso de barro, e quem nos enche é Ele. E Deus faz de um jeito para que todos vejam que foi milagre, que não foi pela força do braço, que não foi pela força da inteligência, que não foi pelo grito, foi pela força daquele que habita em mim, que habita em você, Jesus Cristo. Então eu quero deixar essa mensagem para você, que você é capaz. Quero deixar essa mensagem para você, que você, homem, é um varão valoroso, é um poderoso guerreiro. Quero falar para você, mulher, você é uma mulher virtuosa, uma poderosa guerreira no Senhor. Vai nessa tua força, continua nessa tua força, não desiste. Grandes coisas o Senhor tem para mim e para você. Grandes coisas o Senhor tem através de você, porque Ele e somente Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece, viu? Fica com essa palavra no teu coração. Aquilo que Deus fez através de Gideão, que se achava o mais pobre, o menor, o mais imperfeito, Deus diz assim para ele: eu vou te usar. E você
vai vencer todo o exército dos midianitas como se fosse um só homem. Porque se você tiver, irmão, aquele, o único, Jesus Cristo com você, não há situação, não há luta que não possa ser vencida. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus continue te dando certeza daquilo que você é e daquilo que você faz. Se você faz alguma coisa para Deus no seu ministério, você é capaz. Continua, não desista. Poderoso guerreiro, mulher virtuosa, Deus é contigo. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.